Fala galera, e aí? Sem reação? Nessa nossa videoaula, vamos dar sequência com a nossa revisão no estudo referente ao assunto mol. Tranquilo? Vamos lá. Lembrando, para que eu possa falar de mol, lembra daquela nossa dica. Flávio, qual é essa dica? Vamos lá. Uma massa em gramas, que aqui eu estou chamando de X. Lembra que essa massa em gramas pode ser a massa atômica de um átomo, pode ser uma massa molecular ou simplesmente a massa molar, tranquilo? Essa massa X em gramas é igual a 1 mol. Uma massa X em gramas vai ser sempre igual a 1 mol. Um mol de quê? Um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de pessoas. E eu lembro que esse 1 mol é um conjunto que me entrega, se tratando de unidades, um número igual à constante de Avogadro, que é o 6,0 vezes 10 elevado a 23, que aqui eu gosto de chamar de entidades. O que seriam essas entidades? Átomos, moléculas, íons, prótons, pessoas, laranjas e assim por diante. Então, uma massa X em gramas igual a 1 mol, que é igual a esse número de entidades. Se eu estiver falando da massa de um átomo, exemplo, a massa do cálcio, esse X aqui vai ser a massa atômica do meu amigo cálcio, que é 40. Então, 40 gramas de cálcio está para 1 mol de átomos de cálcio, uma vez que o cálcio é a ideia de átomo. Em 1 mol de átomos de cálcio, qual é o número de átomos de cálcio que nós temos? O número da constante de Avogadro. O 6,0 vezes 10 elevado a 23. Então, para que a gente possa responder as questões, a gente vai trabalhar uma regra de 3 simples, usando duas dessas 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Então, para que eu possa montar minha regra de 3 simples, eu vou usar uma dessas 3 partes. Vamos lá. Questão de número 1. Determine o número de átomos ou o número de mol de átomos existentes em. Vejam que ele fala aqui, ó, do número de mols de átomos e fala do número de átomos. Veja que aqui ele não fala de massa. Então, daquelas minhas 3 partes, vou utilizar a que ele fala de mol e a que ele fala de número. O número que ele fala ali é o número de Avogadro. Nessa nossa questão, ele não fala de uma massa em gramas. Então, das 3 partes, eu vou precisar da parte 2 e vou precisar da parte 3. Então, ele está relacionando mol de átomos com o número de átomos. E qual é o número de átomos que eu tenho em 1 mol? É um número de Avogadro, o 6,0 vezes 10 elevado a 23. Voltando para a nossa questão, temos, vamos lá, em 0,25 mol de átomos, qual será o número de átomos que nós teremos? Na minha primeira linha da regra 3, está voltada para aquelas informações da nossa dica. Ele está relacionando mais uma vez, ó, mol de átomos com o número de átomos. E qual é o número de átomos que eu falo sempre? É o número de Avogadro. Então, 1 mol de átomos. O elemento que ele cita aqui é o hélio, nessa letra A. Em 1 mol de átomos, o número que eu tenho sempre é o número de Avogadro. O 6,0 vezes 10 elevado a 23 átomos aqui em questão do hélio. Então, olha só. Em 1 mol de átomos de hélio, o número de átomos do hélio que nós temos é o número de Avogadro. Primeira linha, tomo sempre como referência aquela nossa dica. Das 3 partes, estamos usando 2.
Mol de átomos com o número de átomos, que é o número de Avogadro. Na segunda linha, eu sempre coloco a minha pergunta. Mol embaixo de mol, olha só. Quando eu tiver 0,25 mol de átomos do elemento hélio, qual será o número de átomos que nós teremos? Não sei, chamo de um valor x. Então, veja só, mol embaixo de mol, número de átomos embaixo do número de átomos. Vamos lá. 0,25 eu sei que é 1/4 de 1. Então, eu vou guardar aqui o meu 10 a 23, que pode parecer confuso para muitos. Então, eu deixo ele meio que de lado, faz de conta que ele não existe e foca só no 6. Olha só como essa conta fica fácil. 0,25 é 25% de 1, ou 1/4 de 1. Então, x tem que ser 1/4 de 6. 1/4 de 6 é 1,5. E agora, aquele 10 elevado a 23 que eu tinha guardado, eu vou copiar e vou colar aqui. 10 elevado a 23. E agora, o resto. Átomos de hélio. Então, quando eu tiver 0,25 mol de átomos de hélio, o número de átomos de hélio que eu terei nessa quantidade de mols é 1,5 vezes 10 elevado a 23 átomos do elemento químico hélio. Tá vendo como é fácil? Essa é a relação de mol com o número de átomos. Ó. Número de átomos. Veja que ele não fala de mol quando ele fala número de átomos. Desaparece a palavrinha mol, certo? Vamos para a questão de número 2. Determine o número de átomos ou o número de mols de átomos existentes em 3,0 vezes 10 elevado a 23 átomos. Vejam vocês que antes da palavrinha átomos não apareceu mais a palavra mol. Então, esse número que ele está te entregando aqui, ele já está te dizendo, é o número de átomos que você toma como referência o número de Avogadro. Volta as atenções para aquela nossa primeira linha. Aquelas 3 partes, aqui eu estou usando 2. Quais são as 2 partes? Eu estou relacionando mol de átomos, e aqui o átomo é do elemento ferro. Em um mol de átomos, o número que eu tenho sempre é o número de Avogadro, 6,0 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Então, quando eu tiver 3,0 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, vejam vocês, ó, número de átomos embaixo número de átomos. Qual será o número de mols de átomos do elemento ferro que nós teremos? Questão também bem facinho, olha só. 10 a 23, dividido por 10 a 23, ó, eu já cortei. Eu tento cancelar tudo aquilo que pode tentar dificultar. Eu sou aquele cara que eu vou estar olhando e vou tentar simplificar minhas contas. E olha só como a conta agora fica fácil. Eu vejo que 3 é a metade de 6. Então, x tem que ser a metade de 1. Metade de 1, 0,5. O quê? Mols de átomos do elemento ferro. Tá vendo como é fácil? Então, nessa nossa questão, usamos 2 daquelas 3 partes da nossa dica. Mol de átomos com o número de átomos. Número de átomos é o número de quê? O número de Avogadro. Se serve para átomos, também serve para moléculas. Não esquece. Tranquilo? Então, nessa nossa aula, analisamos aqui a relação do número de mol de átomos com o número de átomos. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.